Hoje eu vou contar como os ensinamentos de Hélio Couto transformaram o meu caminho, mudaram minha forma de enxergar a vida e me ajudaram a encontrar aquilo que eu considero a minha verdadeira missão. Você já teve essa sensação de que nasceu para algo maior, mas não consegue descobrir exatamente o que? Já sentiu que trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas parece que a vida não anda? E se eu te dissesse que há alguns anos eu estava exatamente assim? Estressada, doente, presa em uma rotina que não havia sentido para mim e sem imaginar que um dia eu estaria trabalhando na minha própria casa, ajudando pessoas a transformarem suas vidas. E o mais interessante é que tudo começou com uma informação que eu ouvi, mas que naquele momento não estava pronta para entender. Então fica até o final, porque talvez a sua história esteja prestes a mudar também. Há aproximadamente 10 anos, eu ouvi falar pela primeira vez sobre Hélio Couto. Naquela época, também comecei a ouvir falar sobre a lei da atração, física quântica, manifestação e sobre o poder dos pensamentos. Mas, para ser sincera, eu não entendia praticamente nada. Parecia um assunto muito complexo, não entrava na minha cabeça e, ao mesmo tempo, parecia simples demais para ser verdade. E hoje eu entendo que existe um motivo para isso. Acredito que tudo tem um tempo certo para acontecer. Existem informações que chegam até nós antes de estarmos preparados para compreendê-las. Isso não significa que elas estejam erradas. Significa apenas que ainda estamos vivendo experiências necessárias para que aquele conhecimento faça sentido. Naquele período, eu trabalhava como CLT em um escritório de contabilidade. Eu atuava na área de departamento pessoal, era uma rotina intensa, muita pressão, muitas responsabilidades, muito estresse. E o pior de tudo, eu vivia doente. Era como se meu corpo estivesse constantemente tentando me mostrar que algo não estava alinhado. Mas eu ainda não entendia esses sinais. Mas apesar disso, existia um sonho dentro de mim. Existia um desejo que nunca desapareceu. Eu imaginava que um dia eu trabalharia em casa, no conforto do meu lar, sem depender de escritório, sem depender de patrões, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo para mim me parecia impossível. Eu não conhecia ninguém que fazia isso. Eu não sabia como transformar esse sonho em realidade. E, sinceramente, parecia muito distante demais. E foi então que comecei minha busca pelo autoconhecimento. Eu comecei a encontrar vídeos, livros, cursos, palestras, assuntos relacionados à espiritualidade, energia, prosperidade, desenvolvimento pessoal, mas eu tinha uma dificuldade enorme. Eu lia, eu estudava, eu tentava aprender e parecia que nada entrava na minha mente. Era como se eu estivesse ouvindo um idioma que ainda não compreendia. E talvez você já tenha passado por isso. Você lê um livro incrível, assiste uma palestra maravilhosa, mas não consegue absorver nada. E sabe por quê? Porque existe uma diferença enorme entre receber uma informação e estar preparado para integrá-la. Então, os anos passaram e a vida começou a me apresentar desafios que eu jamais imaginei enfrentar. Eu passei por um divórcio, eu passei por uma demissão, eu passei por uma doença desconhecida e talvez tenha sido uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu procurava médicos, eu ia para o pronto atendimento, eu fazia exames, eu consultava especialistas e os resultados sempre mostravam que não havia nada de importante. Mas eu sabia que alguma coisa não estava bem. Meu corpo estava falando, meu emocional estava falando, minha alma estava falando, e eu ainda não tinha aprendido a ouvir. Eu me sentia cansado o tempo todo, sem energia, sem direção. Era como se eu estivesse sobrevivendo, mas não vivendo. Até que um dia algo inesperado aconteceu. Uma amiga me contou que havia feito um tratamento com uma radiestesia para um problema grave no nervo ciático. Ela sofria muito tempo com essas dores e crises constantes. Mas depois do tratamento nunca mais teve aquele problema. E eu confesso que eu fiquei curiosa. Então eu perguntei a ela, será que isso poderia me ajudar também?
E ela acreditava tanto no tratamento que decidiu me presentear com a sessão. E eu aceitei. E sem imaginar que aquela decisão mudaria completamente a minha vida. Durante a sessão, fiquei impressionada com a quantidade de desequilíbrios que apareceram, principalmente relacionados ao campo energético e espiritual. Muitas coisas que eu nunca havia considerado começaram a fazer sentido. Era como se alguém estivesse finalmente mostrando o mapa das causas por trás de tudo aquilo que eu vinha sentindo há anos. Após o tratamento e a limpeza energética, eu me senti diferente. Eu me senti muito diferente. E parecia que uma névoa tinha sido retirada da minha mente, que eu me sentia mais leve, mais clara, mais conectada comigo mesma. E o mais interessante aconteceu no dia seguinte. Minha mente começou a se expandir. Assuntos que antes pareciam complicados começaram a fazer sentido. Livros que eu tentava ler e não compreendia passaram a ser entendidos com muita facilidade. Os ensinamentos sobre energia, vibração, manifestação e autoconhecimento começaram a se encaixar como peças de um grande quebra-cabeça. E foi como se eu tivesse despertado para uma forma de enxergar a vida. E hoje eu percebo que muitas vezes a vida utiliza situações difíceis para nos direcionar para um novo caminho. Não porque o universo quer nos punir, não porque estamos sendo castigados, mas porque muitas vezes precisamos sair de onde estamos para chegar exatamente onde devemos estar. E olhando para trás, eu percebo que foi justamente através daqueles desafios que encontrei o caminho que mudaria minha vida para sempre. E foi justamente nesse período que os ensinamentos de Hélio Couto voltaram a aparecer para mim. E não apenas os dele, os outros professores, os outros conteúdos, outras oportunidades de aprendizado, mas dessa vez era diferente. Agora eu estava pronta para compreender. As peças começaram a se encaixar. Eu comecei a entender a importância da vibração, dos pensamentos, das emoções, da gratidão, da frequência energética. Eu comecei a entender que para manifestar uma realidade diferente exige uma transformação interna. Não basta desejar, não basta sonhar. É preciso se tornar compatível com aquilo que você deseja viver. E isso mudou completamente minha forma de enxergar a vida. Mas eu quero ser muito transparente com você. Nada aconteceu da noite para o dia. Não foi fácil, não. Não foi mágico, não foi instantâneo. Foram anos de aprendizado, anos de cura, anos enfrentando crenças limitantes, anos trabalhando sentimentos de não merecimento, anos aprendendo a confiar mais em mim mesma. Porque uma das maiores barreiras para manifestar nossos sonhos não está fora, está dentro de nós. E muitas vezes acreditamos que não somos capazes, que não somos merecedores, que não somos suficientes. E enquanto essas crenças permanecem ativas, acabamos bloqueando aquilo que desejamos viver. Com o passar do tempo, algo extraordinário aconteceu. Aquela mulher que trabalhava em escritório, aquela mulher estressada, aquela mulher que vivia doente, aquela mulher que sonhava em trabalhar de casa e ter liberdade, começou a construir uma nova realidade. E não da noite para o dia, não por acaso, mas através de muito aprendizado, autoconhecimento, cura e transformação interior. Cada desafio que enfrentei me levou para mais perto do meu propósito. Cada dificuldade me mostrou algo que eu precisava aprender. E foi assim que, em 2023, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida: me formar terapeuta em radiestesia. Aquilo que começou como uma busca por respostas para os meus próprios problemas acabou se transformando em uma missão. Antes de ajudar outras pessoas, eu precisei ajudar a mim mesma. Eu me tornei a minha primeira paciente, eu comecei a aplicar os meus conhecimentos e técnicas em minha própria vida. Eu trabalhei minhas emoções, minhas crenças limitantes, meus traumas, meus bloqueios energéticos. Também comecei a harmonizar a minha casa, meu ambiente, minha família. E cada tratamento eu observava mudanças acontecendo. Mudanças que não eram apenas energéticas,
eram emocionais, mentais, espirituais e até físicas. Quanto mais eu estudava e aplicava a radiestesia, mais compreendia que havia encontrado algo que fazia sentido para minha alma, algo que eu realmente amava fazer. Então, eu comecei a ajudar familiares, depois amigos de amigos, e então outras pessoas começaram a chegar de parte do mundo inteiro, mais pessoas, sem que eu percebesse, aquilo que era apenas uma busca pessoal havia se transformado em uma profissão, e mais do que uma profissão, em um propósito de vida. Hoje eu trabalho em casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, exatamente como eu imaginava anos atrás, quando eu estava sentada em um escritório acreditando que aquele sonho era impossível para mim. Mas a maior conquista não foi apenas mudar minha forma de trabalhar, foi descobrir que eu poderia utilizar minha própria história para ajudar outras pessoas a encontrar seus caminhos também. E hoje eu tenho a honra de auxiliar centenas de pessoas em suas jornadas de cura, cura emocional, cura espiritual e energética, pessoas que buscam compreender seus bloqueios, superar seus traumas, melhorar relacionamentos, desenvolver prosperidade, encontrar propósito e recuperar sua conexão consigo mesma. Quando eu olho para trás, eu percebo que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer, porque se eu tivesse encontrado esse caminho antes, talvez não estivesse preparada para compreendê-lo. Mas quando chegou o momento certo, tudo começou a fazer sentido. E foi assim que a minha transformação se tornou também uma forma de transformar a vida de outras pessoas. Ao longo dessa caminhada, eu percebi que muitas pessoas carregam dores invisíveis, traumas, feridas emocionais, sentimentos de rejeição, abandono, culpa, medo. E muitas vezes esses padrões acabam impactando áreas importantes da vida: relacionamentos, saúde, prosperidade, autoestima. E quando começamos a olhar para essas causas mais profundas, algo começa a mudar. A energia muda, as escolhas mudam, a percepção muda e, consequentemente, os resultados também mudam. Se existe uma lição que eu quero deixar para você hoje, é esta: tudo tem o tempo certo. Tudo, absolutamente tudo. E talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, mas nada acontece para mim. Minha vida não muda, meu sonho parece impossível. Eu já pensei exatamente assim, mas hoje eu entendo que existe um processo, existe uma preparação, existe amadurecimento, existe um aprendizado, existe cura, e cada etapa tem sua importância. Agora, existe algo que também aprendi nessa jornada. Você não pode apenas esperar, você precisa fazer sua parte. Busque conhecimento, busque autoconhecimento, olhe para suas feridas emocionais, trabalhe suas crenças, questione seus padrões, permita-se crescer, porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder de maneira diferente. E se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela mulher de 10 anos atrás, eu diria: continue, não desista. Mesmo quando nada fizer sentido, mesmo quando parecer impossível, mesmo quando ninguém acreditar, porque tudo aquilo que você sonha está construindo o caminho até você. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Confia no processo, confia no seu crescimento, confia no seu tempo e, acima de tudo, continue caminhando, porque a vida pode estar preparando algo muito maior que você consegue enxergar neste momento. Se este vídeo falou com você, deixe seu comentário. Conte qual é o sonho que você ainda deseja realizar. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar conteúdo sobre autoconhecimento e prosperidade, cura emocional e radiestesia terapêutica. E se você sente que chegou o momento de acelerar sua transformação, entre em contato para conhecer minhas sessões de radiestesia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.